Sem dúvidas, montar um kit Ryzen hoje é a M4 uma das melhores opções se você visa ter um ótimo desempenho e não pagar tanto assim. Por exemplo, aqui no Telegram, hoje dia 15/9, nós já colocamos alguns processadores que estão com preços muito interessantes. Tem o Ryzen 7 5700X saindo por R$ 240, tem o 5600G saindo por R$ 500, tem o 5600 que é superior ao 5600G saindo por R$ 494, tem o 3600 saindo por R$ 310 e tem o 5500 saindo por R$ 339. Então tá muito interessante você montar uma máquina pensando em M4, usando uma placa-mãe de 300, 400 dinheiros e, é claro, memórias DDR4 que hoje custam mais ou menos 150, 200 dinheiros. 250 tu consegue já montar dois pentes de 16 GB. Inclusive, eu deixo para vocês os links na descrição, tá tudo lá no Telegram e vai ter promoção em breve no AliExpress dia 18. Já tem cupom agora e dia 18, segunda-feira, terá mais. Qualquer outra promoção vocês vão ficar sabendo nos canais Telegram, WhatsApp e Discord. Eu não vou falar muito sobre M4 nesse vídeo, eu vou falar sobre M5, que é aquele kit que saiu recentemente, são os Ryzens mais novos. Eles têm um ótimo desempenho, mas foi muito caro no começo. Agora os preços estão caindo mais, temos novas opções, tanto de placa-mãe de processador, e as memórias estão caindo mais também. Então, talvez seja a hora de você que tem mais poder aquisitivo, pensar em se montar um PC agora, já partir para um Ryzen AM5 nova geração, ou quem sabe também montar um Intel já 1700 da 13ª geração. Hoje temos aqui o Ryzen 5 7500F que vem com proposta AM5 de baixo custo, ou pelo menos de custo-benefício. Ele chega a 5 GHz, ele é basicamente o Ryzen 5 7600, só que a diferença é que o 7600, para quem não sabe, tem gráfico, você pode usar ele para dar vídeo enquanto você não tem uma placa de vídeo. Não quer dizer que o gráfico integrado seja muito bom, não, perde para o M4. Mas aí tem os gráficos e esse aqui é a versão sem os gráficos e veio mais barata. No AliExpress hoje você encontra por 800 em promoções por 760, que foi o preço que eu paguei. Eu comprei esse processador no dia 23 de agosto de 2023, foi na CPU Top Store. Eu não fui tributado, felizmente. Claro, se você compra um produto no AliExpress hoje, você tem chance de sim de ser tributado. Alguns produtos têm mais chance e outros têm menos chance. Processador tem menos chance, cerca de 10 a 20% de chance. Só para que você fique sabendo. Eu paguei um valor de R$ 760 e chegou para mim no dia 6 de setembro. Não faz muito tempo então. Veio bem embalado, a loja é segura, a loja é confiável, já comprei dela diversas vezes, inclusive foi uma das primeiras lojas que eu comprei quando eu comecei a importar esse tipo de peça. Nenhum problema nisso. Tá aqui o processador é muito novo, tá? Então não tem nem como você dizer assim, ah não, tem muito uso. Não, acabou de sair, tá? É da 7ª semana de 2023, mas provavelmente foi vendido depois disso. Esse processador, lembrando, por ser um M5, não tem os pinos ali atrás. Então lembra também de conferir para ver se não tem nenhum arranhão, algum problema nele, mas por ser novo, raramente vai ter. E eu vou testar ele hoje em alguns jogos e fazer alguns comparativos para vocês bem simples mesmo, porque o comparativo maior mesmo será talvez no final desse mês, eu espero conseguir. Pois bem, tá aqui o processador, é o Ryzen 5 7500F, ele tem 6 núcleos, 12 threads. Esse é um processador já que vem com 32 MB de cache L3, é um processador muito interessante até para o desempenho dele single core. Eu estou usando aqui nos testes uma placa-mãe MSI B650, Wi-Fi, uma placa-mãe legal que eu também comprei no AliExpress, na época foi R$ 1.000. Já atualizei a BIOS dela e agora ela está mais estável com memórias de 6.000 ou 7.200. Só que nesse caso aqui eu usei as memórias a 6.000, colocando o FSLK em 2.000. São dois pentes 16 GB da Gale. E tá aqui para vocês o teste no CPU-Z. Ele faz 5.400 pontos de multicore e 706 de single core. Só para vocês terem uma ideia, que eu acho que vocês gostam de comparar, embora eu não goste tanto de usar somente esse programa aqui para fazer comparativos. Outra coisa, se você está assistindo o vídeo até agora, deixa o like, se inscreva, vê se está inscrito ainda aí. E vamos agora aos jogos. Jogos mais pesados primeiro. Então temos em 1440p o Cyberpunk 2077, usando Ray Tracing no Ultra, e deixei o DLSS em qualidade. Estou usando um RTX 4070 e, rapaz, ela que foi o gargalo aqui, ela que limitou o desempenho na maior parte dos casos, tá? Vocês vão ver uma média de FPS de cerca de 60 aqui
na parte mais movimentada, que demanda mais. Em outras partes o FPS vai subindo um pouco mais, vai para 70. Ficou bem fluido, ficou tranquilo esse jogo e poderia colocar uma placa mais forte até. Então, depende também do teu objetivo, como falar para vocês em relação de gargalo, depende do jogo, do objetivo, da qualidade gráfica e também da resolução. Vejam aqui então que nesse jogo ficou bem tranquilo. Outro jogo pesado que eu testei foi o Hogwarts Legacy, testei 1440p, DLSS em qualidade, então não está realmente 1440p, no alto com Ray Tracing também. Esse jogo aqui também fica na casa dos 70 FPS, depende muito da situação, às vezes pode ter queda para um pouco menos do que isso, cerca de 60, e é um jogo bem mal otimizado, então assim... a placa limita, tem problema de desempenho, ainda que tenham já atualizações, poderia ter um desempenho bem melhor. Outros processadores farão um FPS mais baixo que isso até. Vocês vão ver aqui nesse momento chegando a 56 FPS, né? Agora em outros cenários, olha só, já na Hogwarts, vocês vão ver aqui que fica cerca de 90, 100 FPS, uso da placa de vídeo bem alto, então depende também da condição que você está usando. Eu prefiro testar naquela cidade mais pesada, Hogsmeade, eu acho que é o nome dela, que aí dá uma sensação melhor para vocês, né? E agora eu estou mostrando para vocês uma situação mais fácil para tanto a placa de vídeo quanto para o processador. Também testei o The Last of Us no alto em 1440p, aqui não temos Ray Tracing, né? Então deixei normal, e aqui fica até mais alto do que os outros jogos, até por conta que está sem Ray Tracing. Fica na casa de 80 a 90 em cenários mais pesados, onde temos ali a grama e tal, aí quando você entra em um cenário mais fácil para a placa de vídeo e processador, fica na casa de 90 a 100 FPS, vejo aí também, né? Bem tranquilo aqui. Lembrando que esse processador aqui é até um pouco mais frio do que outros processadores, como o 7600X. Ele não esquenta tanto assim, mesmo nos meus testes eu não vi passando de 80 graus. Aí você fala, mas 80 graus é muito, Skanda. Você acha isso até que você descobre que a temperatura operacional que a AMD fala que é tranquila para um 7600X e um 7700X é de 95 graus. Aí você vai entender porque eu estou falando que 80 não é muito nesse caso aqui. Ficou bem tranquila a performance, batendo ali o clock a 5 GHz. Lembrando que eu testei várias vezes também com um air-cooler simples, que é o AG400 ou AK400. Não precisa de um air-cooler parrudo para esse processador. Agora jogos mais simples para vocês verem o desempenho do single thread. Primeiramente o CSGO. Coloquei numa resolução personalizada em 4x3 ali em 960p. E vocês vão ver que eu consigo uma média de 600 FPS. Tranquilo para esse jogo. Acredito que independente da resolução que você testar, por conta do limitante ser o processador mesmo aqui, sim, o processador gargalo, né? Quanto melhor o processador for, mais FPS teremos aqui. 600 FPS no modo Deathmatch na Dust 2. Tranquilo, e aqui a temperatura abaixo também, 56 graus, afinal, né, o jogo não usa muito do processador. Outro joguinho também simples para vocês, Dota em 1440, mas tirando as sombras ali, colocando numa qualidade gráfica alta, personalizada, sem sombras. E ficou com a média bacana de cerca de 260 FPS, mais ou menos isso, tá? O Dota, por ser da Source 2, ele já também trabalha bastante com mais núcleos. Vocês vão ver que a porcentagem de utilização do processador é mais alta do que no CSGO. Eu lembro que eu fiz um teste com o 7800X3D do Fraguaz, e o 7800X3D destruiu os outros processadores, tanto a M5 também. Então no Dota, isso faz bastante diferença, né? O cache e também mais núcleos. É interessante isso, já no CSGO nem tanto assim. O último jogo que eu testei também, que vocês gostam de ver às vezes, é o Valorant. Coloquei em Full HD no baixo e fez uma média bem parecida com o do CS, né? 570 FPS, mais ou menos isso. Ficou tranquilo. Agora a temperatura ficou mais alta, o uso mais alto também do processador, né? 70 graus, 40%. Como eu falei, não tem nenhum problema essa temperatura aqui. Só estou falando para vocês que, a depender do jogo, vai ser uma temperatura mais baixa, a depender do jogo, vai ser uma temperatura mais alta. Por isso que não dá para vocês usarem somente um jogo de base. E para quem deve estar reclamando aí que eu estou testando esses jogos simples, mas é porque a maior parte dos jogadores de PCs, querendo você ou não, são pessoas que visam competitivo, tá? Depois você pesquisa aí quantas pessoas jogam competitivamente, que vocês vão entender então porque tem essa parte aqui, mesmo que para você não faça sentido. Agora outro jogo que é mais pesado e também pode ser jogado competitivamente é o Warzone. E eu coloquei ele em Full HD, com a qualidade gráfica no básico. E vocês vão ver que o processador consegue uma média de 160 FPS, fica tranquilo aqui. Eu achei que até que faria mais, mas aparentemente cada atualização que sai do Warzone, como sempre, ele fica mais pesado e mal otimizado. Então
era para ser para mim uns 180, 200 FPS, né? Se você colocar ele no benchmark, que na verdade não é benchmark do Warzone, mas seria melhor, né, ter esse benchmark para o Warzone, você faria uns 300 FPS. Agora nesse aqui não, né, 160 somente. Claro, somente entre aspas, porque você que tem um monitor de 144 vai ficar bem feliz dessa vez vendo essa performance assim, poderia ter colocado em 1440p sem problemas algum. Lembrando, é claro, estou usando o RTX 4070, né? Se fosse uma placa mais fraca aí ficaria um pouco mais complicado. Aí também às vezes você conseguiria usar a qualidade gráfica mais baixa e colocar uma escala menor para tentar visar os 144 Hz. Eu também fiz uns comparativos nesse vídeo, tudo bem bagunçado porque eu não tenho todos os dados ainda, eu tenho que fazer certinho, tô prometendo faz tempo, mas vamos ver o que eu tenho aí por enquanto. Eu coloquei aqui o Horizon Zero Dawn em 720p qualidade gráfica no Ultra para comparar o 7500F com o 7600X e a diferença foi pouca, tá? Nessa run que eu fiz aqui deu uma diferença de uns 2%. Não foi grande coisa mesmo, tá? O 7500F fica muito perto do 7600X, mas em outras runs que eu fiz eu consegui cerca de 3% de diferença entre esses dois processadores. Mas nada grandioso não, nada de 10, 20, 30% não. Estão bem parelhos e isso torna também o 7600X uma opção não tão legal. A não ser que você queira um single core muito forte e tal, 5.4, queira o gráfico, mas hoje em dia eu indicaria para vocês o 7500F. Também testei outro jogo, né, o Valhalla, Assassin's Creed Valhalla, coloquei em 720p para evitar gargalo por parte da placa de vídeo e também coloquei qualidade gráfica no alto. E aqui nós temos aqui uma diferença muito baixa também, de cerca de 3%. Um está fazendo 192, outro 198. Então sim, o 7600X é superior, mas vocês vão ver aí que não é grande coisa superior. E também testei no Starfield. Para quem não viu, eu fiz um comparativo recente no Starfield com 18 processadores. Só que esse aqui não estava porque eu não estava com ele em mãos. Agora que ele chegou, tá aí para vocês. E inclusive eu deixo também o 5700X, o 5600 e o 5500, que são processadores que o pessoal pega muito, né? Então tá aí para vocês como é que fica. Bem próximo o 7600X do 7500F, também na casa de 3%. Aí já do 7500F aqui, né, que é o foco do dia, para os 5700X dá uns 21% de diferença a favor do 7500F. Do 7500F para o 5600 é quase a mesma diferença, 25%. E do 7500F para os 5500, uma diferença de 41%. Então, para vocês verem aí, né, nesse jogo aqui, eu sei que também é um jogo novo e tem que ter otimização, tá pesado, tá zoado, mas né, o jogo do momento eu achei interessante colocar, inclusive coloco para vocês aí na tela agora como que ficou a diferença agora, atualizando aquela tabela daquele outro vídeo, colocando agora o 7500F, ele ficou em terceiro lugar. Teve o 13600KF, 7600X, 7500F e o 12400F. Agora a AMD copiando a Intel, né, colocando esse F para indicar que não tem gráfico integrado. Mas aproveitando que tem os 5600, 5500, 5700, vamos aos comparativos. Eu testei também no Rainbow Six Siege em Vulkan no baixo e comparando aqui o 7500F com o 5700X, vocês vão ver que tem uma diferença de mais ou menos 13% entre o resultado do 5700X com o 7500F, né? Claro, o 7500F sendo superior. Já contra o 5600, a diferença é de 25% a favor do 7500F e contra o 5500, a diferença foi de 90% a favor do 7500F, o 5500 fazendo 389 FPS aqui, tá? Claro que 389 já é muito bom, ainda mais que é um processador de quantos? Processador de R$310 como eu mostrei para vocês hoje, e o outro de 800, R$500 de diferença, mais que o dobro do preço. Então também não vejo problema se você for comparar preço e desempenho. E o outro jogo que eu testei foi o Spider-Man, coloquei ele em 720p, qualidade gráfica muito alta com Ray Tracing. E aqui só tem o 5600 e 5500. Contra o 5500, o 7500F ficou 22% à frente, tá? Então foi uma vantagem, mas não foi nem tão grande assim, só que um fica já acima dos 60 e o outro fica na casa dos 60. Já o 5500, nós tivemos uma diferença de 32% a favor do 7500F. 7500F aqui então mostrando para vocês a sua superioridade mesmo, mas em alguns casos nem tão alta assim a superioridade, se você for ver o preço comparado com
outras máquinas. Então, gente, tá aí para vocês a base do 7500F. Ele vai voltar aqui no canal com um comparativo melhor, com mais jogos, né? Aqui eu testei só uns 3, 4 jogos. Depois eu vou fazer um comparativo grande. Estou prometendo mais 1 hora vai sair. E para vocês ficarem atentos a esse processador, se vocês quiserem a M5, essa já é uma opção legal de mais baixo custo, tá ficando do preço já de um 5700X. A placa-mãe também, vocês conseguem uma placa-mãe num preço ok, dependendo do caso. Quando tem, eu jogo lá no Telegram, essa aqui mesmo, a B650 10GB, que eu paguei cerca de R$700. Tá aqui para vocês, eu comprei na mesma promoção do dia 25 de agosto, 660. Também não fui tributado nesse caso aqui, vai ter o vídeo dela específico. Ontem eu estava testando esse kit, tive uma instabilidade, eu acho que é porque eu usei a versão beta da BIOS, então depois eu tenho que mudar isso também. Mas para vocês verem que então o preço de placa-mãe está parecido com o preço de placa-mãe M4 e do processador está parecido com o processador tipo um 5700X. Então se você pode gastar um pouco mais, já há de se considerar você partir para o M5, o negócio mesmo fica na memória, que a diferença de preço da memória vai ficar uns 500, 400 reais, dependendo do caso. Hoje você consegue da DR4 por quê? 2 versus 16 GB por uns 200, 250 reais. Já na última promoção que eu vi do AliExpress, a memória mais baratinha que saiu foi uma KingBank, saindo por 400 reais. Mas geralmente eu gosto de usar no momento memórias mais conhecidas, por isso que eu estou usando a Gale, né? E a Gale estava sendo por 550. Então, para vocês verem que está mais pegando no momento a memória, mas já baixou bastante do que já era. Então, tá aí para vocês um processador para você ficar de olho. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e participe do meu canal do Discord, do WhatsApp, do Telegram, do Twitter, que tem sempre promoções lá para vocês. Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.